precisava vir aqui e abrir o meu coração, principalmente para vocês, para essa geração que tem buscado a Deus. Se eu pudesse sentar do lado de vocês e conversar sem pressa, sem filtro, eu diria tudo isso com muito amor, com muito carinho, sabe? Como alguém que já esteve exatamente aí onde você está. Sabe, eu sei como é viver de experiência, eu sei como é buscar sentir algo toda vez, todo culto. E eu sei como é achar que se você não sentiu algo era porque Deus não está lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe? Tudo isso cansa. Porque viver assim te coloca numa montanha-russa espiritual. Eu não sei se você já se sentiu assim. Mas um dia você está cheio de Deus, no outro dia você está vazio. Um dia Deus está tão perto, mas no outro ele parece distante. A dúvida que sempre fica é: será que eu realmente conheço a Deus? Ou eu só estou sentindo coisas a respeito dele? E eu vivi nisso, eu vivi nessa montanha-russa. Por muito tempo eu confundia as emoções com profundidade com Deus. Eu confundia a minha intensidade com a verdade. E eu confundia as experiências que eu tinha com revelação. Só que experiências, por mais marcantes que elas sejam, elas não sustentam uma vida. Porque as experiências, elas passam, elas mudam. Ela vai depender do momento, do ambiente, das pessoas. Experiências vai depender até mesmo de você estar bem com Deus ou não. Só que Deus, ele não se revelou por meio de Jesus Cristo para ser vivido apenas em alguns momentos, em alguns cultos e mover. Não, mas ele se revelou para ser conhecido de verdade. Então eu quero dizer para vocês que têm buscado a Deus, que têm buscado experiências com Deus, existe algo mais sólido, existe algo mais firme, mais profundo do que apenas sentir. Talvez você tenha ido para os cultos e não sentido nada e tenha se frustrado, mas existe algo mais profundo, sabe? Existe algo chamado revelação. E revelação é quando os nossos olhos se abrem, não por causa ali do momento, do lugar, do movimento, mas os nossos olhos se abrem por causa de quem Deus verdadeiramente é. E ali então é quando a gente entende quem Ele é, quem nós somos nele. E revelação, ela pode vir mesmo no silêncio do seu quarto, mesmo sem música, mesmo sem arrepio. E é aí que muda tudo. Porque quando você conhece Deus de verdade, você não depende mais de apenas sentir Ele. E aí então que você permanece, você desce dessa montanha-russa. E eu não estou dizendo que sentir é errado, não, porque sentir faz parte da nossa jornada. Nós vamos sentir, nós vamos ter algumas experiências, mas o problema é que nós colocamos isso como base para a nossa vida cristã. Só que uma geração que vive só de sentimentos é uma geração que nunca se aprofunda. Por isso nós vemos uma geração rasa. E eu olho para vocês e eu vejo fome, sim. Nós temos fome por Deus. Só que eu vejo pessoas cansadas de tentar viver algo que não se sustenta, cansadas de buscar por experiências que precisam ser repetidas e repetidas o tempo todo para que elas possam então permanecer. E talvez o que tenha faltado não é intensidade, tá? Eu vejo intensidade nas pessoas, mas talvez está faltando clareza. Menos você sentir algo, você ter ali algo e mais entender e conhecer quem Ele é. Menos depender do momento e do movimento, do mover e viver firmado na verdade. Porque você não precisa de mais uma experiência para provar que Deus está com você. Você não precisa sentir para entender isso. Mas você precisa de uma revelação para entender que Ele nunca saiu de perto de você. E quando isso acontece, então a nossa vida ela deixa de ser guiada pelo aquilo que nós sentimos e passa a ser firmada naquilo que é eterno. Então não busque viver só de experiências, não busque apenas o mover, mas busque a revelação de quem Deus é, busque permanecer nessa verdade. E eu falo isso com amor, de alguém que já viveu de emoção, mas que hoje encontrou descanso na verdade de Cristo.